Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de dezembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você. Muito obrigado por nos receber na sua casa. Já te faço também um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre o trabalho da Polícia Militar para garantir a segurança das crianças durante esse período de férias escolar. E também sobre o projeto Jovens para o Futuro. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Pasqualino. Tudo bem? Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Zé. Cabo Igman, Tenente Gilmar, Major Giovanni. Uma mesa extremamente militarizada hoje e nem por isso de tema pesado, né? Tema para quem vai nos escutar, um tema muito bacana e realmente faz uma mesa bem informativa, né? Segura para todos nós. Sim. Não é mesmo, Zé? Bom dia, Caio. Bom dia, Rogério, ilustre companheiro de bancada. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Hoje nós vamos trabalhar aqui nessa mesa de debate sobre a proteção divina de Deus e sobre a proteção da Polícia Militar. Então nós estamos muito tranquilos e vamos destacar os projetos sociais da nossa gloriosa Polícia Militar, né? Sim. Então eu tenho certeza que é um programa muito importante. E o penúltimo programa nosso do ano aqui, meu, do Rogério, seu, na terça-feira, né? Porque depois nós vamos aí ter o Natal e o Ano Novo. Então eu quero desejar para todos um bom programa, uma boa audiência para o mesmo debate. Obrigado. Agora eu apresento para vocês os nossos convidados do programa de hoje. A gente recebe o Tenente Gilmar da Silva, que é coordenador do projeto Jovens para o Futuro. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. A gente também recebe o cabo Igman Albuquerque Carvalho, que é professor do projeto Jovens para o Futuro. Bom dia. Bom dia. Prazer meu estar aqui. Prazer é nosso. E também o major da PM Giovanni Campos Miranda, que é assessor de comunicação organizacional da 4ª Região da Polícia Militar e que também já é cadeira cativa aqui da mesa de debates, né? Bom dia, Caio. Bom dia aos nossos debatedores, né? Bom dia ao Tenente Gilmar, Cabo Igman e aos telespectadores. Estamos aí novamente, né? E sempre à disposição para poder, quando convidado, estar presente. Isso é uma prova que a gente cumpre o que promete, né? Na semana passada você esteve aqui para falar sobre os cuidados nesse final de ano, no comércio, né? Com as pessoas que estão ali recebendo o 13º. Nós tivemos aqui justamente falando um pouco da operação natalina, né? No comércio como um todo, e hoje de outro assunto importante para esclarecer aos telespectadores sobre os cuidados nesse período do ano. Obrigado. Né? Bom, a combinação entre férias escolares e o calor do verão pode trazer riscos nessa época do ano. As crianças têm mais tempo livre para as atividades internas e externas, mas nem sempre os pais ou responsáveis conseguem acompanhar o pique da criançada. Por isso, a Polícia Militar faz um trabalho de conscientização para essa época do ano e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Bom, as crianças têm mais tempo livre durante as férias escolares, né? Mas às vezes o pai ainda está trabalhando ou não tem uma disposição, pode ser mais idoso, né? Quais são as dicas principais que você vai dar aqui para a gente hoje? Bom, quando a gente fala sobre as crianças dentro de casa, nos apartamentos, alguns cuidados são essenciais para que essas crianças não se coloquem em risco, né? Uma delas é a questão do telefone. Hoje em dia todo mundo tem o telefone, muitas crianças e adolescentes têm seu telefone. Então o primeiro cuidado que a gente deixa de alerta com relação a chamadas de pessoas que não conhecem. E principalmente as crianças, elas precisam de ser advertidas, orientadas pelos pais, familiares, sobre não conversar com pessoas que não conheçam. Se os pais já dão aí um telefone celular para essa criança, os pais têm que ter a percepção que ao entregar um celular, que hoje é um smartphone, que está conectado com o mundo, que essa criança ela tem que ter a educação suficiente sobre com quem ela vai conversar. Até onde pode ir a privacidade de uma criança, por exemplo? O pai, ele deveria ter acesso às senhas das redes sociais da criança? Hoje em dia tem muitos dispositivos que fazem uma espécie de clone do celular e consegue o policial
desculpa, os pais, né, saber onde e como que essa criança está navegando na internet. Tem outros dispositivos que já restringem um acesso apenas ao público infantil. Então é muito importante que, principalmente nessa ociosidade dentro de casa, que essa criança não vai ter contato com um mundo exterior, né, que não é apropriado para ela. Então essa criança ela precisa ser educada. Já foi a época em que estar em casa era sinônimo de segurança, né? Sim, tá em casa, às vezes a gente percebe, tá lá dentro do quarto, mas o que ele está fazendo dentro do quarto? Né? Ele está sozinho, mas na realidade existe uma janela para o mundo através do seu smartphone, do computador, do tablet, e essa é uma primeira observação que a gente gostaria de fazer para essas crianças, né? E para outras questões, né, crianças menores, cuidados, é sempre importante relembrar, com produtos, remédios, materiais de higiene, limpeza, que devem ter o cuidado e principalmente, né, a gente sabe que existem muitos pais zelosos, cuidadosos, mas existem também pais que, como a criança está de férias, o pai e a mãe trabalhando, acabam deixando determinadas crianças sozinhas em casa. Então, muito cuidado com relação a isso. Há dispositivos legais que regulamentam e, de certa forma, cobram essa responsabilidade do pai. Então, para não deixar os filhos sozinhos em casa, estando pai e mãe trabalhando, ou apenas um dos pais, né, trabalhando, muito importante acertar com um parente, com um amigo, né, na casa de amigos, para não ficar em casa sozinho. Então, não abrir porta para pessoas desconhecidas, não entender o interfone, principalmente não falar que está sozinho, né, se deixar, então as crianças elas devem ser orientadas para não falar que está sozinho em casa. Então, são todos os cuidados no âmbito interno da casa, né? E evitar de deixar responsabilidade para algumas crianças, por exemplo, fazer um almoço, sim, que ela ali vai ter que ter o contato com o fogão. Fogão, faca, né? A responsabilidade da guarda de uma criança, de um adolescente, é dos pais, né? É muito importante destacar que, na realidade, elas não pediram para vir ao mundo. Os pais que entendemos que numa concepção, né, num consenso ali, resolveram ter um filho. E ter o filho vai muito mais do que simplesmente criar. É muito mais importante educar e não abandonar essas crianças. Cara, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, para começar, você vai me permitir eu falar sobre aquele evento de uma senhora que deu à luz na recepção de um hospital. Não me lembro se foi no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito indignado com aquilo, porque não é a primeira vez que acontece. Nós já vimos muitas vezes o bombeiro fazer parto porque o hospital não atendeu. Que fica aqui uma advertência para as autoridades de saúde, para que esse fato não se repita. Não foi a primeira vez. Uma mãe, numa poça de sangue, teve um parto ali dentro do hospital, ninguém atendeu aquela senhora, e ela desesperada para ouvir o primeiro choro da criança, para saber que a criança estava viva. Então foi um fato lamentável que causa indignação. E as crianças têm que ter muita atenção, sobretudo na hora de nascer. Eu acho que temos que mudar esse país. Essas coisas não podem continuar acontecendo. Eu assisti aquela cena lamentável de uma mãe desesperada numa poça de sangue na recepção do hospital. Eu acho que nós devemos sempre divulgar esse fato e mostrar a nossa indignação. E parabéns para a Polícia Militar por esse projeto social. Eu sou advogado trabalhista, eu sei que a maioria dos pais hoje trabalha, a verdade é essa. Nós temos na Constituição que o ensino deve ser integral. Mas aqui mesmo, Juiz de Fora, nós sabemos que apenas 8 a 10% das escolas têm ensino integral, a maioria não tem, porque os pais precisam ter tranquilidade. E o ideal é o ensino integral para qualquer escola, qualquer país do mundo. Então, o que acontece aí? Nunca deve deixar a criança sozinha. Eu já ouvi várias vezes, onde está a sua criança, onde está? Lá tem um menino que tá, de 7 anos e tem a menina de 3 anos, de 7 anos está cuidando de 3 anos. Pô, não dá para entender isso. Então, nesse momento que nós vamos ter as férias escolares, é importante que coloque os filhos nas colônias de férias. Tem várias colônias de férias aí, entendeu? Se não der, vê com escoteiro se às vezes tem alguma coisa. Música, arte, como ele está mostrando aqui, da luta. Então tem que ter ocupação. De preferência, não deixar a criança em casa sozinha, porque ela está sujeita a risco, a acidentes, né? Então, eu já vi criança de 2, 3 anos
Eu mesmo, minha filha, ela com 3 anos, caiu da cama, não tinha ninguém, fraturou a clavícula dela. Nós levamos um grande tempo para descobrir que foi fratura na clavícula. Caiu da cama, simplesmente caiu da cama, 3 anos, entendeu? Então tem que estar realmente olhando, porque tem uns acidentes domésticos. Então, ô Major, quero parabenizar esse projeto, né? É claro que a Polícia Militar está fazendo a parte dela, mas tem que contar com todo mundo, com as colônias de férias, evitar deixar as crianças em casa, né? E a gente sabe que hoje a sociedade é muito violenta, a verdade é essa, né? Mas não pode cuidar das crianças em hipótese alguma. Quem sabe, às vezes, um pai ou a mãe, né? Pedir hoje antecipar as férias, né? Agora, eu gostaria de tirar férias agora que o meu filho está. Conversa com o empregador, vê, né, no RH se ele pode estar lá. Não pode deixar a criança sozinha, gente. Não tem como. Tem que estar sempre um adulto, de preferência um educador, uma pessoa que seja preparada para cuidar das crianças. Então aí as colônias de férias, a Polícia Militar orientando e conscientizando. Então isso é muito importante. Essa conscientização vai ter, além da conscientização, vai ter algum trabalho com as crianças dentro das unidades militares, Major, ou é só mesmo conscientização? Na realidade, a gente tem alguns trabalhos que são realizados com as crianças. Eu cito aqui 2, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, mas que ele é desenvolvido dentro da própria escola. E com as férias escolares, eles também é a oportunidade que a gente tem de fazer o planejamento, as férias aos policiais. E temos também a questão da Transitolândia, que é utilizado principalmente por escolas que levam as crianças lá na Transitolândia para fazer educação sobre o trânsito. Que as escolas fazem esse trabalho. Além disso, nós temos os projetos sociais, como o Tenente Gilmar e o Cabo Igmo vão falar aqui, que a gente tem esses projetos, né, que também, de uma certa forma, pode contribuir aí nesse período de férias. A segurança, a gente estava falando aqui em off, ela é sempre muito mais complexa do que somente aquilo que o assunto permeia. Geralmente, ele vai muito mais além. Nesse de ir muito mais além, se eu não me engano, cerca de 80% do acidente que acontece com criança acontece em casa. Sim. E às vezes assim, pode ser uma caída de cama, pode ser que pegou uma faca e se feriu, pode ser uma tesoura. São várias coisas muito simples que a maioria das pessoas tem em casa e deixam o acesso muito fácil. A criança, exatamente por ser criança, não tem consciência do que aquilo pode causar e acaba acontecendo um risco maior. Nesse momento, a conscientização do pai vai mais do que uma conscientização, tem que ficar olhando todo o tempo. Existem aplicativos hoje, a gente fica... qualquer criança, generalizando aqui, né? Uhum. A maioria das crianças tem acesso ao celular e ele vai para o Google. Uma vez indo para o Google, ele tem acesso a conteúdos que o pai não vai... só vai perceber quando estiver acontecendo, né? Ele pode ver, por exemplo, uma nudez ali, e aí não está na hora disso, o que aquilo vai gerar, o que aquilo, e aí a coisa vai acontecendo. Eu tive acesso a um aplicativo esses dias. Teoricamente, ele é muito infantilizado, só que quando a criança entra, ele vai ter acesso lá a adolescentes e crianças fazendo coisas muito adultas. Uhum. Então, assim, não é só ficar olhando o celular, tem que saber o que está acontecendo ali, né? Na realidade, os pais eles precisam de estar a todo momento monitorando. Eu tenho um filho de 8 anos que ele já acessa lá, ele tem o celular, mas sem o chip, então ele só acessa em Wi-Fi para ficar jogando. Mas a gente tem que saber quais são os jogos. Por exemplo, eu, como pai, eu proíbo ele, com 8 anos, de acessar jogos que tenham violência. Matar, atropelar. Eu acho que ele não está preparado ainda na idade que ele tem de saber fazer isso e quando ele tiver condições, nós vamos dialogar. Será que isso é interessante? A gente ficar matando é legal? Quem vai ganhar é quem mata mais? Então assim, a gente vive... eu sei que o mundo de hoje oferece vários games, né, jogos, que tem essa filosofia. Mas não é porque o filho do outro, os meus amigos fazem, que eu tenho que fazer também. Né? Então a gente tem que ter esse diálogo, essa conversa. Agora, com 8 anos, ele não pode, né? É muito importante também, eu falei dos ambientes internos, mas, se me permite, Caio, de falar também com relação ao ambiente externo, né? Muitas pessoas estão aí programando para viajar, vem aí Réveillon, momentos em que há um grande número de multidão de pessoas, né? Praias, né? Então, alguns cuidados também são interessantes. E as crianças, elas não têm uma percepção do perigo que as rondam, né?
E nesse aspecto é muito interessante de tomar alguns cuidados. Colocar uma pulseirinha, hoje em dia é fácil de adquirir essas pulseiras, que a gente coloca o nome da criança, o telefone do responsável, o endereço onde ela está, né? Ficar olhando a criança o tempo todo. E tem que deixar sempre alguém, vamos dizer assim, no linguajar militar, né? Escalado para ficar olhando a criança. Porque senão aquele negócio um deixa para o outro e acaba que ninguém deixa para ninguém, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, você vai olhar agora de 9 até as 10, depois sou eu. Para deixar uma pessoa responsável, senão você acha que o pai está olhando, a mãe acha que e aí vice-versa, ninguém está olhando a criança, e quando vê a criança sumiu. E afoga em 20 centímetros de água, né? 20 centímetros, né? O Major, a gente vê com muita preocupação, porque o ideal é para um lugar de lazer, para brincar seguro, né? Como o Parque da Lajinha, tem outras áreas de lazer cercado. Mas a gente vê que, infelizmente, aqui, os pais às vezes se descuidam, o pessoal andando como é que chama aquele... Ali na Avenida Rio Branco, na Independência, skate, entendeu? E a gente vê que muitos 10, 11, 12 anos, às vezes, né? E muitos aí já foram até atropelados, né? Então, eu gostaria, depois do intervalo, aí, porque o Caio já está nos advertindo que o tempo está esgotado, quais as providências e orientação que a Polícia Militar dá para tirar esse pessoal, não brincar nas ruas, né? Porque ali é trânsito pesado e está arriscado sofrer um acidente e até um acidente até mais grave. Perfeito. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre os cuidados com as atividades externas. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Caio, eu só falei complementando sobre o skate, a gente sabe que nós estamos em período de compras aí para dar presente, né? Para as crianças. Eles aí são muitos presentes, né, que tem sempre, né, as normas técnicas lá dizendo para qual idade e tal, inclusive complementando ao Major, isso aí muitas vezes o pai dá para uma criancinha que não está preparada para andar de skate e vai andar e vem lesão, pode ser até um problema mais grave, né? E dentro desse contexto, quais os brinquedos seria mais recomendado para as crianças agora nesse período de Natal? Bom, na realidade, hoje em dia a gente está às voltas aí de vários brinquedos, né? A gente falou agora há pouco de brincadeiras não violentas, né? Então hoje você tem as arminhas aí que disparam, é interessante, aí teria até, vou arvorar, entrar numa outra visão talvez psicológica, educacional, que não é a nossa, né? Mas talvez isso pode influenciar, induzir a criança em comportamentos que não sejam ainda atinentes à idade dela. E outros brinquedos também que podem direcionar para uma coisa mais perigosa. Por exemplo, a questão do skate de acordo com a idade que a criança tem, né? E principalmente se der o skate, não der alguns complementos, né? Como capacete, luva, cotoveleira, joelheira, né? E uma caixinha de esparadrapo, band-aid para estar preparado aí para uma queda e tudo, né? Que são brinquedos radicais, né? O próprio nome já diz, então isso está sujeito a cair. Então, muito cuidado na hora de escolher os presentes, principalmente pelos resultados que ele vai causar. Né? Então, a questão do skate, como o senhor mesmo disse, né? Se a pessoa vai andar de skate, cuidado. Às vezes, o Código de Trânsito ele estabelece que um tem que ter cuidado com o outro, mas a nossa cultura, infelizmente, o carro ainda não consegue obedecer o pedestre, então imagina o skate, né? Infelizmente, é a nossa cultura. A gente tem que acordar que quando a pessoa está atravessando a faixa de pedestre, o carro, a bicicleta, a moto, o caminhão, o ônibus tem que parar. Mas a nossa cultura ainda não está apropriada para isso. E colocar o skate junto com carro, moto, ônibus, caminhão, pode ser mais agravante ainda com relação a isso, né? De pensar que o praticante desse esporte ali no meio do trânsito, ele não tem nenhuma proteção. Qualquer acidente vai direto no corpo dele, né? Então... O para-choque é a testa dele, né? Então tem que tomar cuidado para ele não machucar outras pessoas. Imagina se estiver passando um idoso, né? Uma criança. Será que vai dar tempo? E ele tem habilidade para conseguir parar aquele skate, então pode gerar tanto para ele quanto para uma terceira pessoa, né? O skate nem freio tem, né? Nem freio tem, né? Aí vai de encontro com o que a gente está dizendo aqui desde mais cedo. Conscientizar quem estiver usando o skate, que geralmente são pessoas mais jovens, independente, aqui eu não estou sendo preconceituoso, o que eu estou dizendo as pessoas que a gente percebe andando de skate na faixa de ônibus ou no meio da Rio Branco,
são pessoas mais jovens. E é sabido também que em determinada idade a gente perde um pouquinho o medo da morte, né? Ah, não, eu estou muito novo aqui, nada vai acontecer comigo e tal, até que aconteça. Então o que a gente está tratando aqui é da prevenção, né? Opa, vamos tentar prevenir, né? Inclusive também... tem locais específicos, desculpa interromper. Claro, Tem claro. locais específicos, tem locais aqui em Juiz de Fora, tem praças que já tem até um ambiente próprio para andar de skate, né? Então, assim, eu acho que o ideal é o pai direcionar as crianças para esse local. Desculpa, mas é isso mesmo. O Gilmar até complementou que eu ia falar, porque não é nenhum preconceito contra os skatistas ou contra a prática do esporte de skate. Mas é saber identificar o brinquedo, o local e como ele vai usar, né? Então, tem praças aí que não tem trânsito e é mais seguro para a criança começar a aprender até adquirir habilidade para ela poder praticar esse esporte, né? Na própria universidade também. Sim, a pista uma área. de skate. Várias praças aqui, eu acho que no Vitorino Braga tem uma praça. Eu acho que é importante. Antônio Carlos, né? Bom, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. Mas aí que tá, tem a Praça Antônio Carlos Estou, mas a gente só vê skatista na Rio Branco, na Avenida Federal, e lá tá vazio. Já apropriado tá vazio, entendeu? Tá deserto. Por quê? Precisa de orientação, né? E o que a gente tem que dizer é que a criança ela vai ser um futuro trabalhador, e às vezes vai sofrer uma lesão mais grave, né? E ela não vai poder trabalhar, às vezes não vai poder, vai afetar até os estudos dela. Então acho que o pai tem que ficar muito alerta com isso. Eu jamais daria um skate para o meu filho, eu jamais, entendeu? Motocicleta, bicicleta é uma situação. Tem que ter lugar, tem que ter técnica ali. Eu acho que tem que ter habilitação, até para skate, tem que ser treinado para andar de skate. Não pode ser igual, toma um skate para você e deixar a criança sair, ela vai se lesionar, ela não está preparada para isso. Perigoso. Tem técnica, né? Tem que aprender. Isso que é importante. Então acho que os pais têm que ter muita consciência agora na hora de dar o presente adequado, de acordo com as normas técnicas aí, de acordo com a idade, para que a criança não seja ferida ou ingira qualquer coisa que tenha aí produtos químicos, né? O bloco, a gente já está numa segunda parte do segundo bloco. Deixa eu só puxar aqui um assunto, ver se vai dar tempo. Quando um prédio permite que os usuários daquele prédio, quem não tem garagem, aluga para um terceiro. E aí a questão da segurança nesse momento, porque todo mundo vai ter acesso, entrou na garagem uma vez, todo mundo teoricamente tem acesso aos outros apartamentos e não necessariamente é morador. Existe a possibilidade, por exemplo, que esses moradores, como é que eles podem se defender no bom sentido, tá? A gente está generalizando aqui, cuidando de prevenção, tá certo? A criança está lá sozinha no apartamento, além de não abrir a porta, e a gente pode fazer um cadastro, existe os moradores lá com seu sítio, pode, a garagem tal está sendo alugada para fulano de tal, tomar cuidado com essas chaves. Deixa eu só entender que talvez eu ainda aluga a garagem para fazer alguma atividade, seria isso? Ou não, aluga a garagem para terceiro. A minha preocupação foi, algumas crianças, e aí pode ser na faixa dos seus... Porque o ECA não deixa qualquer criança ficar sozinha em casa. Sim, né? Existe uma idade mínima. Mesmo com essa idade mínima, lá com seus 12, 13 anos em casa. E aí, um não morador tendo acesso ao prédio. Os moradores, para fazer essa prevenção, podem cadastrar esse não morador? Quem está entrando ali ou não? É sempre bom ter alguns cuidados, né? Por exemplo, eu vejo assim em prédios que quando você vai fazer uma festa de aniversário, aquele espaço ali fica reservado, mas de certa forma o elevador está disponível, então ele pode sair do playground e ir para qualquer andar, sim, né? Sim. E aí é importante que, se o prédio forneça essa opção, que também dê condições de segurança, né? Sistema de dispositivo de câmera, que coloque algum funcionário do condomínio para ficar monitorando ali os usuários, que faça uma lista de realmente estar entrando no prédio os convidados. Qual que é o seu nome? Meu nome é X, então o X está entrando. Então está aqui, ele é convidado fulano e a pessoa que programou o evento é responsável por ele, né? Perfeito. Eu acho que seria mais ou menos nesses... Bom, vamos dar outros alertas, né? Porque eu falei no início que a questão da combinação entre férias escolar e o calor já remete a locais com água, piscina, praia. Isso também são locais de muito risco, né? Você falou sobre as pulseirinhas que são necessárias para que se a criança se perder em uma eventualidade,
fique mais fácil localizar os pais. A gente sabe que até nós mesmos, quando a gente está na praia, o mar ele vai levando a gente para outros lugares, quando a gente vê, a gente já se perdeu. Tem pais que utilizam uma braçadeira que liga ele às crianças. Você acha que isso também é uma boa oportunidade? É tipo igual um cachorrinho, né? Assim, eu acho que toda medida que leve a questão da segurança, ela é oportuna nesse momento. Se vai ser bonito ou feio, né? Eu já vi tipo uma coleirinha que coloca também, coloca no pescoço da criança e o pai vai, igual uma coleira, né? Eu não vou entrar no mérito de discussão se isso é viável ou não. Tem que ser útil. Tem que ser útil, né? Não sei se seria esse ponto, né? Talvez, eu acho que é uma observação constante. A pulseira, eu acho que ela é muito importante, que se a criança se perder, em locais que tem a questão de presença de água, mais cuidado ainda, porque a gente cansa de ver crianças que não sabem nadar próximo de piscina, aqui é rasinho e tudo, mas tem que estar de olho a todo momento. Se a gente for comprar uma boia para criança, a boia ela coloca a observação, mantenha o contato visual com seu filho, porque a boia ela pode não ser suficiente para socorrer uma criança, ela pode afogar com a boia. Então, é muito cuidado para essas circunstâncias e esses locais. E os locais que tem água, né? Tem pais que são... A gente estava falando de esportes radicais, tem pais que são radicais e gostam de levar os filhos para rio, cachoeira, né? Então, tem que ter cuidado também com essas situações para não expor o seu filho, a criança que está com você, em risco. E a observação maior que a gente faz aqui de fato... de estar olhando e observando, monitorando as crianças o tempo todo. Se está num grupo maior, né, que tem uma criança mais velha e essa criança saia de perto, tem que falar com os mais velhos ali do grupo, que quando for sair para buscar uma água, para ir no banheiro, tem que avisar que está saindo, porque senão sai a criança, a gente acha que ela foi comprar uma água de coco e a criança de 2, 3, 4 anos sumiu. Quer dizer, aí sai todo mundo correndo e de repente vem os dois felizes lá, e os pais desesperados, arrancando cabelo da cabeça, procurando a criança, mas estava com outro que esqueceu simplesmente de avisar. Então são cuidados que, para não atrapalhar as férias, o divertimento, que esse momento é um momento de relaxar, descansar, recarregar as baterias e não de ter estresse, preocupação e, principalmente, a perda de entes queridos. Com certeza. Muito obrigado, viu, Major? Bom, então eu espero que você tenha anotado essas dicas, uma ótima férias para as crianças e também para os pais, numa férias tranquila. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.